Oiê! Bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Exilânia e aqui nesse canal a gente fala sobre autismo. O intuito dos meus vídeos e do meu canal é falar sobre o autismo com leveza, com muita responsabilidade e sem romantização. No último vídeo que eu postei, foi um relato que eu recebi uma carta de uma querida que ela queria compartilhar a história dela. No final do vídeo eu disse que se você quisesse compartilhar sua história comigo, você poderia entrar em contato comigo através do meu e-mail. Eu recebi alguns e-mails e eu fiquei muito feliz. Eu separei pra gente um e-mail de um pai. Isso mesmo, de um pai. É que raramente a gente vê pai nas clínicas, né? Na porta da escola, o pai levando para a escola, né? Ali conversando com as mães, né? Eu escolhi o relato desse pai porque a gente raramente vê ele se envolvendo, né? Com o autismo, ou se envolvendo, mas é as mães. Mas existe muitos pais que se envolvem. E eu queria que você se emocionasse comigo com a história do Paulo. Ele começa assim: Oi, meu nome é Paulo e eu sou aqui de Contagem mesmo. Eu gostaria de contar a minha história de como o autismo entrou na minha vida. Eu vou contar desde o início. Há 9 anos atrás, eu conheci uma moça muito linda, de olhos esbugalhados, verde. Nós conversamos e ali surgia uma amizade colorida, sabe? Daquelas que você fica com a pessoa, sai, namora, mas não possui nenhum vínculo. Eu não sabia nada dela. O nome dela é Kíria. Não sabia nada da Kíria. Tipo, família, de onde ela era. A gente tinha um namoro sem compromisso. Até porque a Kíria tinha um comportamento muito estranho. Às vezes, ela estava bem e do nada ela começava a brigar, a xingar, falava coisas estranhas. Daí, eu já levantava de onde estávamos e ia embora. Deixava ela sozinha. Ela era muito estranha. Até que depois de 6 meses, conheci um dos irmãos dela. Muito gentil, ele disse que queria conversar comigo. Eu entrei no apartamento deles e ele me falou que a Kíria estava grávida. Eu perguntei para ela, com um ar de bravo e com um sentimento frustrado: por que você não me contou que estava grávida? Esperou que seu irmão me contasse? E ela ficou calada. Daí o irmão interrompeu e disse que ela tinha um diagnóstico. A Kíria, ela tinha bipolaridade e era esquizofrênica. Tinha esquizofrenia. E que tomava muitos remédios. Por isso, ela morava com os 2 irmãos. Pois bem, para não ficar um relato muito grande, vou pular algumas partes. A gravidez foi boa e o nascimento do João foi ótimo. Tudo estava indo muito bem. No meu trabalho, eu tirei 15 dias de férias só para ficar com eles, pois os irmãos não podiam ficar com ela. Afinal, esse era o meu papel de pai. Passados-se alguns meses, o João já estava com 6 meses, eu recebo uma ligação de madrugada, no meio da madrugada, de um dos irmãos da Kíria, pois ela estava em uma crise e queria bater no bebê. Meu Deus! Pois ele estava chorando muito. Corri e fui para o apartamento deles e vi aquela cena deplorável. Os olhos grandes, verdes da Kíria, toda agitada e gritando. Tinha vizinhos na porta do apartamento deles, tentando conter ela, e logo perguntei e gritei: cadê o João? Cadê o João? Um dos irmãos disse: o João está no 4º andar, na casa da vizinha. Para mim aquilo foi o fim. Eu conversei enquanto a gente esperava o SAMU chegar para pegar a Kíria. Eu disse para os irmãos que se eles concordassem, eu ia levar o João, pois ela tinha que ser tratada, e os irmãos concordaram. No dia seguinte, quando ela estava no hospital, eu conversei com ela, perguntei o que tinha acontecido, e ela simplesmente disse que o João estava chorando muito e que ela não se lembra do que ela fez com o João. Bem, nós concordamos que ela não era capaz de cuidar do João. E ela concordou para que eu cuidasse e criasse o João sozinho. Bem, nós não fomos ao juiz para ter guarda compartilhada. Funciona assim.
Ele mora comigo, mas toda vez que ele quer ver a mãe ou ficar com ela, eu levo ele lá. Está funcionando bem assim todos esses anos. A Kíria sabe que não é capaz de cuidar do João sozinha. E eu já me ofereci para termos um relacionamento, morarmos juntos, ter uma casa, uma família, sabe? Mas ela nunca quis. Enfim, o João foi crescendo e eu morando e eu cuidando dele sozinho. Eu tinha que colocá-lo em escola quando ele completou 4 anos. E foi aí que tudo começou a história do autismo. O João não se comunicava bem com as outras crianças. Andava nas pontas dos pés e a mão direita se balançava todo o momento como se estivesse dando tchau. A direção da escola me chamou e disse que suspeitava do autismo. Levei ao neurologista, foi uma situação muito, mas muito delicada, que fui vários médicos e me encaminharam para o neuro. E bingo, era o autismo. Começamos as terapias, mas eu tinha que trabalhar. Acho que eu não me mencionei, mas eu moro com a minha mãe. Ela me ajuda na criação do João. Durante esse tempo, eu perdi 2 empregos, pois eu tinha que me adequar entre as terapias e o trabalho. Hoje eu trabalho das 14 às 22. E pela manhã eu levo ele nas terapias e às 12h45 levo na escola. Às 17 minha mãe pega ele e eles ficam em casa me esperando até eu chegar. Hoje ele tem 7 anos, eu já tive muitos problemas na escola, tipo, se ele quer ir para a escola de chinelos, a escola me liga falando que não pode de chinelo. Se ele aparece com alguma boca ou alguma parte do corpo machucado, eles me ligam, por que está machucado? Se ele quer comer, se ele não quer pentear o cabelo, eu levo ele sem pentear o cabelo. Se ele quer comer miojo, eu dou miojo. Se ele quiser comer batata frita, eu dou batata frita. Sabe, tudo isso é para ele evitar as crises dele. Eu estou fazendo o possível. Não sei lidar com tudo isso, mas eu sei que converso muito com as outras mães e elas me ajudam, vão me informando como devo fazer. Vocês, mães e mulheres, são muito detalhistas. Eu admiro muito vocês, mas eu não consigo ser assim. Esse foi o meu relato. Não pare, continue, você está começando. E eu sei que você vai ajudar muitas outras pessoas. Um abraço. Nossa, Paulo, você está se saindo muito bem mesmo. Muitos pais não suportam tudo isso e não fica no casamento, mesmo sendo ajudado pela esposa, a esposa levando nas terapias. Mas você está fazendo isso sozinho praticamente, Tem a sua mãe que a ajuda, Mas pelo que eu vejo, você está fazendo sozinho, Você não relatou como que funciona, como foi a reação da ex-namorada, a mãe do menino, do João. Mas tá saindo muito bem, parabéns, tá saindo muito bem mesmo. E muito obrigada pelo seu relato. E continue assim. Eu sei que daqui a pouco, depois que eles vão crescendo, vai melhorando, eu sei disso, Porque a Cecília tem 10 anos e eu sei que vai melhorando. Vai surgindo outros desafios, porque a gente aqui não romantiza. Mas os desafios, enquanto eles estão pequenos, vai melhorando. E esse foi o relato de hoje, gente. Eu espero que você se emocione, se emocionou comigo. E se você quiser contar a sua história de como o autismo entrou na sua vida, é só você me mandar um e-mail, Pode me mandar, eu vou ler com muito carinho. Até a próxima, beijo!